Gente amada, eu não quero falar do episódio histórico da ressurreição. Vocês já fizeram uma visita ao lugar e ouviram narrativas concernentes à ressurreição. Assim como eu não quero falar de nada relacionado à crucificação, porque tanto uma coisa quanto outra, historicamente falando, nós conhecemos os eventos sobejamente. O que nos falta refletir não é sobre a crucificação como um cenário, nem sobre a ressurreição como um fato histórico, que todos os que estão aqui creem. O que nos falta refletir é sobre a cruz e sobre a ressurreição como poder. Porque a crucificação aconteceu no Monte Calvário, mas depois que ela aconteceu, todos voltaram para casa. É verdade que Pedro diz que enquanto isso Jesus desceu às regiões inferiores das dimensões mais abissais e proclamou a vitória do Evangelho no Tártaros, no mundo dos mortos. Uma expressão grega que Pedro toma de empréstimos usando a figura do Hades grego, dizendo: ele foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo tinham sido desobedientes, quando a misericórdia de Deus aguardava nos dias de Noé. E ele grita evangelizomai. É o texto grego que é atribuído ao que Jesus disse. Ele não falou necessariamente essa palavra, essa é só uma expressão grega para expressar o que ele disse dentro do coração do inferno e da morte. O Evangelho venceu. Evangelizomai significa proclamar a vitória da Boa Nova no coração do inferno. Mas aqui do lado de fora, os ritos humanos prosseguiram. Tiraram o corpo, os curiosos foram embora. Naquele dia todo mundo se preparava para a Páscoa, comeram a Páscoa, conforme o rito judaico. A cidade prosseguiu a sua vida, porque a crucificação não é o que muda a existência humana, é a consciência do significado do que Jesus fez, é o que muda a nossa existência. Assim como o fato histórico da ressurreição pode ser um fato esmagador, mas não muda a consciência de ninguém, apenas demonstra de maneira factual que Jesus saiu das garras da morte, como diz o livro de Atos dos Apóstolos. Mas o que muda o coração da gente é o fator ressurreição, é o poder da ressurreição que cria novidade de vida. Nós fomos acostumados a irmos, por exemplo, aos chamados cultos ou campanhas de evangelização, aonde vinha um pregador e fazia descrições exaustivas da crucificação, a lá Paixão de Cristo do Mel Gibson, querendo comover as pessoas com pregadas, né? E batia, e sofria, e a coroa de espinhos, e o povo ali olhando. Mas é uma mensagem para crianças, porque historicamente falando, do ponto de vista de uma apreciação externa, de um martírio externo, houve pessoas que passaram por situações mais calamitosas externamente do que Jesus na crucificação. O que faz a diferença total não é a externalidade, era o que ele realizava. Como diz Isaías no capítulo 53, ele
certamente tomou sobre si as nossas enfermidades e os nossos pecados e transgressões levou sobre si. Ele absorveu o veneno de todas as camadas da criação, o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. E já estava feito. Na história isso ganhou uma concreção e visibilidade para os nossos sentidos. De outra forma, nós não teríamos como sequer começarmos a entender tal coisa. De modo que não é o episódio histórico, é a fala, é a linguagem, é a comunicação para produzir vida. Assim como a ressurreição factual, ela factualiza a vitória e relativiza para sempre a morte, que até então era um absoluto. Dela ninguém escapa. E Jesus irrompe de dentro dela. Irrompe do inferno para fora. E Paulo é quem começa a dizer com mais clareza do que qualquer um. Vocês vejam que Paulo não faz uma descrição sequer da crucificação. Não diz em momento algum, e pregaram-lhe as mãos, e puseram-lhe espinhos na cabeça, e o maltrataram. Não, ele vai direto para o que aquele acontecimento tem que gerar na consciência da gente. Ele transforma a crucificação em cruz, que é um conceito espiritual, e não uma narrativa cenográfica. Ele pega a ressurreição factual, acerca da qual ele fala, por exemplo, em 1 Coríntios 15, ele começa dizendo, de fato, Cristo ressuscitou de entre os mortos, e conta episódios de encontros de apóstolos com ele, e diz, por último, também foi visto por mim. Mas ele não fica aí. A preocupação dele é, e daí? Porque se ele foi crucificado e se ele ressuscitou dos mortos, mas isso não traz nenhuma implicação transformadora para a consciência, de que valeu a crucificação para mim e para você hoje? Que boa nova ela me traz? Que bem ela produz? De modo que eu não quero falar sobre essas narrativas, eu quero falar sobre as implicações desses significados.